Muita coisa, estudou bastante coisa aqui. Mas como que era você na adolescência? Como é que você chegou nesse conteúdo gigante seu? Pois tem a ver com carreira, com transição, né? Eu desde, sei lá, 8 anos de idade que eu me lembro, eu sempre gostei de falar sobre mente, sobre a mente, né? É mesmo? Desde criança? Desde criança, assim, sempre fui assim, atento, né, às reações das pessoas, emoções e as relações, né? E eu também tinha uma paixão muito grande, até hoje, né, por cinema. Uhum. Então, vamos dizer assim, eu tinha dois grandes anseios, cinema e psicologia, né? Na época nem era psicanálise, né? Psicologia. E então, na adolescência, assistia muito filme, lia muito, comecei a ler alguns autores de psicologia, uns até eram de psicanálise, eu não fazia essa distinção na época. Interessava muito sobre isso, né? Quando conversando aqui, né, sobre artes marciais, que eu também tive um percurso, me interessava pela parte mais filosófica, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Das artes marciais, né? Uhum. E então tudo isso meditação, sempre teve Essa esse curiosidade interesse, de se aprofundar. Eu chegava o momento de escolher uma faculdade, né? Todo adolescente vai se confrontar com isso em algum momento. É. É. Que é difícil, né? Sim. Muito E difícil. aí, por uma circunstância familiar X, eu queria fazer o cinema ou psicologia, né? Cinema, no Brasil, naquela época, até hoje, né? O cinema é uma arte, é alguma coisa que, sabe, nos Estados Unidos é uma indústria, né? Sim. Tem indústria, é um produto e também arte, né? Mas aqui, você viver de cinema é uma coisa bem complicada. Sim. Então, naquele momento, tem muita influência ainda familiar, né? O tipo que vai fazer, a gente estava conversando aqui. Os pais, né? Os pais, aí seu pai falou olha, cinema, Milton, cinema, pô. tal, não sei o quê. Não, olha, os caras tem que fazer administração, ajudar o pai lá na firma, tal, porque precisa de ajuda e tal. Uhum. Enfim, fui movido a abandonar esses anseios, né? Essa leve pressão. Essa pequena pressão, né? E curioso, né? Porque hoje, olhando assim, perspectiva, foi uma coisa interessante, porque o que eu faço hoje tem muito a ver com tudo isso que eu vim estudar, né? Mas, para fazer curta a história, fui fazer ADM, né? Quase entrei em depressão, né? Porque o que eu estou fazendo aqui? Né? Imagina, hein? Razonete, mercado capital, o que eu estou fazendo aqui? Estatística. Você imagina um adolescente que gostava de cinema, queria fazer cinema, vai fazer... Administração. Caiu em aula de administração. Não, e o pior, né, cara, que você entra, né, numa administração e pessoas ao redor todas estranhas, né, porque quando você tá no lugar errado, né, não é tua vibe. Sim. Todo mundo ali sério, muitos, né, encarando a vida financeira. Sim. E aí você é um cara que tava numa outra vibe. Tinha um amigo que fazia administração à noite, né, fazendo Mackenzie, e ele fazia, além disso, direito na PUC de manhã. Ele dormia na aula de direito que tinha de administração, né? Então, de fato, é um bicho estranho, né? Sim. Você estava ali. O que será que aconteceu com seu amigo? Eu fiquei curioso. Hein? Eu também. Eu não lembro nem o nome dele. Mas podia procurar no Facebook. Né? Ele virou um grande advogado ou. Não sabemos, né? Não sabemos. Boa questão. Um grande administrador. Um grande administrador. Enfim. E aí eu encarei aquela jornada, mas o que me salvou, vamos chamar assim, o que tinha na administração? Tinha aula de sociologia, psicologia 1, psicologia 2, sociologia 1. Então, fui me agarrando ali naquelas humanidades que apareciam por ali. Até aula de português tinha, né? No primeiro ano. Enfim, fui me apegando àquilo e fui dando conta das outras matérias. E até ia bem, estatística, essas coisas, eu não gostava, mas... Encarava bem. Encarava e mandava bem, me formei tranquilo, assim. Até era meio CDF, né? E muito, muito cedo, já no segundo ano, no primeiro ano da faculdade, lembra que eu fui fazer administração para ajudar o pai lá na firma, né? Eu comecei a trabalhar. Primeiro dia de aula, eu estudava à noite e eu já estava trabalhando com vendas com seu pai lá, empresa, de representação comercial. Então tive uma vivência em vendas, equipe de vendas, de varejo, foi uma coisa bem saiu do mundo acadêmico e foi praticar mesmo. Vamos ver a administração, exatamente. Vamos fazer vendas. Uns amigos meus falavam no final da faculdade, falaram, pô, cara, acho que poucos caras que entendem o que é administração, esse cara, porque ele trabalhou desde o início, né? E muitos só foram fazer estágio,
terceiro, quarto ano, né? Uhum. E em banco, assim, na época era muito isso. E eu já tinha tido essa vivência. E aí eu, por conta dessas outras matérias, né, de humanidades, e depois entrou marketing e tal, eu, né, acabei descobrindo que tinha um negócio chamado marketing, que tinha a ver com criatividade, tinha a ver com criação, com pesquisa, com psicologia, pesquisa de mercado, comunicação. Então fui me agarrando a essas coisas e formei, depois fui fazer uma pós lá em marketing e tudo, e montei já no quarto ano da faculdade uma empresa junto com meu pai ainda na época, de treinamento, desenvolvimento, de vendas e tudo, que depois eu fui conduzindo para ser uma agência de comunicação. Olha. Uma empresa de marketing promocional, né? Comunicação dirigida, né? Comunicação below the line, né? Que o jargão publicitário chama. Depois acabei virando também uma agência de propaganda, né? Fiz isso por muitos anos, tive acordos operacionais com agências internacionais também, um grupo francês, um americano.